Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao versículo número 26. Lucas capítulo 9, do verso 23 ao 26, a palavra de Deus diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Pai, estamos mais uma vez na Tua casa, na Tua igreja, pela segunda vez nesse dia, reunidos em Teu nome e agora diante, mais uma vez, da Tua palavra. Uma grande expectativa no nosso coração de ouvir a Tua voz, que o Espírito Santo fale conosco. Aquilo que precisamos ouvir, e nem sempre é aquilo que desejamos, mas o Senhor sabe o que é necessário para cada um de nós. O Senhor tem o alimento certo para a nossa edificação, e ele vem da Tua palavra. Não há outra fonte de vida, de verdade, que não seja a Tua palavra. Por isso, Pai, te pedimos orando, fale conosco, fale ao nosso coração, Pai. Ministra a Tua palavra sobre nós, porque não é doutrina de homens que nos interessa, não são as filosofias desse mundo, mas a Tua palavra, a verdade que liberta. Fala conosco e para isso usa a minha vida mais uma vez, com graça e misericórdia, e me dá a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar debaixo deste poder que quebre barreiras e que nos faça ouvir a Tua voz essa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, aqui está um texto em que Jesus fala algumas coisas. São todas as palavras que lemos aqui, são palavras proferidas por Jesus e que não são palavras muito populares, não são as palavras que normalmente se pregam, que as pessoas gostam de ouvir, mas são palavras do Senhor. E uma reflexão é necessária quando vemos aquilo que Jesus está dizendo aqui. É algo muito sério, porque naquele momento em que Jesus pregava, curava, abençoava, passava pelas cidades e reunia multidões, como vimos hoje no texto de manhã, não é, onde uma multidão se reúne ali na casa onde ele estava para ouvir a sua palavra. Jesus teve, ao longo do seu ministério, muitos seguidores, muitas pessoas que iam atrás dele, muitas pessoas que o procuravam na expectativa de que um milagre acontecesse, de que algo sobrenatural pudesse abençoar as suas vidas. E até hoje eu creio que isso ainda é uma verdade. Muita gente tem ido atrás de Jesus, né? Principalmente quando a coisa aperta, não é? Quando as pessoas estão diante de problemas, diante de dilemas, aí correm para a igreja, correm para algum lugar aonde elas possam ter a expectativa de receber algo de Jesus. Mas como já disse em outras mensagens e também nesse texto, isso nos deixa muito claro, Jesus não está atrás de seguidores. Jesus está atrás de discípulos, de pessoas que queiram de fato aprender. E o conceito que ele traz aqui é um conceito que foi abordado inclusive na mensagem desta manhã. Se você não ouviu, depois acesse aí pelo YouTube, porque é muito importante nós entendermos a respeito do que o Espírito Santo quer nos falar. Porque não é seguidor que faz diferença, mas é gente comprometida com Jesus. Esse compromisso é que faz toda a diferença. Então, Jesus deixou bem claro aqui nesse texto o que é que ele espera dos seus discípulos, que é muito além de alguém ir atrás dele, ouvir suas palavras, ouvir o que ele está dizendo. Isso é um seguidor, isso é uma pessoa que o acompanha, não uma pessoa que vai ver o que ele está dizendo. Jesus está propondo algo que é muito superior a isso tudo. Então, ele deixa claro
em passagens aqui como esta, que Ele espera muito mais da gente. Então, é por isso que eu acredito que é possível estar com Jesus, é possível seguir Jesus e não ser de Jesus. Falamos também isso de manhã. É possível estar na igreja e não ser igreja. É possível seguir Jesus e não ser discípulo. E a evidência é o próprio ministério de Cristo. Quantas pessoas o seguiram? Quantas multidões foram atrás dele? Principalmente quando ele fez grandes milagres. Quando ele multiplicou pães e peixes, a Bíblia diz lá em João 6, que todo mundo foi correndo atrás dele. E ele repreendeu essas pessoas pelo motivo pelo qual elas os estavam seguindo. Então, veja, é muito provável que muita gente siga Jesus, mas não seja de Jesus. Tanto que quando a multidão está reunida diante de Pôncio Pilatos e é feita a proposta Cristo ou Barrabás, aquela multidão escolheu Barrabás. Ou seja, uma evidência de que quando aparentemente Jesus não tem mais nada a oferecer, ele não me interessa mais. Eu não tenho compromisso com ele. Eu posso até admirá-lo enquanto ele faz alguma coisa notória, eu posso até ir atrás dele, esperando sobrar alguma coisa para mim, mas quando parece que ele não tem nada para oferecer, eu já não estou mais interessado. E assim foi a multidão. E nas palavras que Jesus fala aqui, ele deixa isso muito claro, porque ele vai definir as características de um discípulo, que são muito diferentes das características de um seguidor. Pela manhã nós falamos que havia um grupo naquela casa que estava ali como curioso, como espectador, como muitas vezes a gente às vezes está no culto e pessoas chegam à igreja de forma curiosa. O que eu vim fazer aqui? Eu vim assistir o culto. Eu disse de manhã que culto não se assiste, né, irmãos? Você assiste programa de televisão, filme, um monte de coisa. Culto você cultua, ou não? Quem é que faz o culto? É o pastor? Nós promovemos um culto, aí você vem e assiste? Não, você vem cultuar. Você vem ser o agente daquilo que está se propondo a fazer, que é cultuar ao Senhor. Então, há muita gente curiosa, há muita gente que segue por curiosidade, porque ouviu falar, porque tem algum interesse, porque quer ver se alguma coisa acontece, mas não está comprometida de fato com Cristo. E o que Jesus vai falar aqui, como característica de um discípulo, é muito claro e muito diferente de qualquer posicionamento desse tipo. Veja o que ele diz aqui, em primeiro lugar, no versículo 23. Primeiro, dizia para quantas pessoas isso? Olha o que diz aí, verso 23. Para quantas pessoas ele dizia? Para todos. Jesus dizia isso para todo mundo. Todos que estavam ali, todos recebem essa palavra. Se alguém, qualquer um, quer vir após mim, ou seja, dá a ideia de segui-lo, ir após ele quer dizer segui-lo. Aí ele diz, não é só me seguir, tem algo a mais. Tem algo a mais do que apenas andar atrás de mim. Muita gente anda atrás de mim, mas nem todo mundo está disposto a se entregar a mim. Muita gente está disposto a me seguir para receber algum benefício, mas pouca gente está disposto a dar a sua vida. Então ele coloca de forma bem clara, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quantos dias? Dia a dia. Tome a sua cruz e aí então me siga. Ou seja, o discípulo não segue porque é moda, porque está todo mundo seguindo, porque a Maria vai com as outras, não. Ele tem um propósito. E aí ele tem uma cruz para carregar. Ele tem uma negação para fazer. Então ele não vai porque lhe é conveniente. Ele não vai porque ele gosta. Eu não vou ao culto porque eu gosto do culto. Você vem à igreja porque você gosta da igreja, está tudo errado. Você não tem que gostar de culto, não tem que gostar da igreja, não tem que gostar de mim, não tem que gostar de ninguém. Você tem que gostar de Jesus. Dá para ficar claro isso, irmãos? Se não for isso, já está tudo errado. A motivação já está comprometida. Então eu não tenho que fazer da experiência religiosa um ato de prazer para mim. Jesus deixa claro, você se nega. O que é me negar?
é negar o que eu gosto, negar o que eu prefiro, negar as coisas que eu admiro. É me negar a mim mesmo. Tomar a cruz é carregar um peso, é carregar um fardo. Então, veja, não é muito animador o que Jesus propõe aqui, não é, irmãos? E Jesus não está preocupado se a audiência vai diminuir. Jesus não está preocupado se o número de pessoas que o segue vai cair. Mas ele está dizendo a verdade. E ele está dizendo, se você quer me seguir, há um preço a ser pago. Primeiro que você tem que entender, isso é um ato de livre vontade. Ninguém é obrigado a fazê-lo. Por isso ele diz, se alguém quer, esse querer é o desejo, é o livre desejo, é o livre exercício daquilo que eu desejo para a minha vida. Então ninguém é obrigado a fazer, ninguém é obrigado a segui-lo. Mas se quiser segui-lo, tem uma regra. Aí tem uma condição. Não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que ele quer. O que a gente hoje vê normalmente, até nas igrejas? Eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. Eu sigo Jesus da forma que eu quero. Eu não gosto de me submeter a normas, eu não gosto de regras, eu não gosto de regulamento, eu quero um barato livre. É isso? Parece coisa de maconheiro isso aí, né, irmão? É o que eu quero. Eu quero uma coisa assim, meio solto. Não, Jesus disse, não é assim não. Tem regra, tem norma, tem requisitos. Não é do jeito que você quer. Aliás, o que você quer não está em jogo, porque ele manda você se negar. Então não importa o que você quer, não importa o que você prefere. Quem dá as condições é ele. Mas vai ter gente que vai segui-lo, vai, mesmo assim. Mas no final vai gritar Barrabás. No final vai mostrar que não tem nenhum compromisso. Então, há sempre opções. Como a gente já disse aqui algumas vezes, vamos lembrar, Mateus capítulo 7, olha só o que está escrito aqui, Mateus 7, 13 e 14. Diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. 2 caminhos, 2 decisões, 2 posturas, 2 escolhas, e quem vai fazer isso sou eu. Eu sou livre para decidir, mas eu não sou livre para determinar como é. Quem determina como é Deus. Mas eu sou livre para dizer se eu quero ou não quero o caminho que ele está oferecendo. E aí, essa liberdade também para me sujeitar a ser seu discípulo ou continuar apenas como um seu seguidor. E não é esse o propósito. Então, a gente precisa tomar uma decisão que é de livre e espontânea vontade de cada um de nós, como ele está dizendo aqui. Então, o discípulo, ele tem que saber muito bem o que ele quer. Jesus não está enganando ninguém. Jesus não está fazendo propaganda enganosa para atrair seguidores, de modo que fique cheia a igreja, ou cheia de gente, as multidões, mas gente que não tem compromisso. Isso não interessa a Jesus. Então ele deixa claro que o que ele quer é compromisso. E esse compromisso começa pela negação de si mesmo. Esse compromisso passa pela cruz, como está escrito. Então, é um ato de livre vontade e o discípulo tem que saber muito bem o que ele quer. O que você quer da sua vida? Quer ser discípulo de Jesus ou quer ser um seguidor? Quer ser apenas uma pessoa que o acompanha de perto? Mas ou quer, de fato, ter um compromisso com ele? Essa é uma decisão. Veja ainda em Mateus, no capítulo 13, no versículo número 44. Vamos ler alguns textos aqui para apoiar o pensamento. Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Veja, é o reino dos céus, semelhante a essa situação que Jesus colocou. Você encontrou o reino dos céus quando encontrou com Jesus. Você quer se submeter ao reinado dos céus. E aí o que você faz? Você vende tudo que você tem e compra aquele campo. Ou seja, você abre mão de tudo
porque você encontrou algo que tem um valor muito maior do que qualquer coisa que você tenha ou que venha a possuir. Esse é o reino dos céus. Então, o encontro com Jesus não é um seguir descompromissado. Você encontrou quem? Você encontrou o Salvador. É como Pedro vai dizer lá em João 6, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, não tem outro, não tem outra opção. É o tesouro. Então, eu vendo tudo que eu tenho, e eu invisto tudo nisto, isso é o compromisso. Isso é a diferenciação de que faz um discípulo. É uma decisão que tem também seus problemas, tem o seu custo. Veja, vamos ler agora Lucas, capítulo 12, um pouquinho depois do texto onde nós iniciamos. Em Lucas, capítulo 12, no versículo 51 até o versículo 53, Jesus continua nesse assunto. Olha, supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo. Antes, divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Eu fico imaginando as pessoas ouvindo Jesus falar isso aqui, né? Nós ouvindo isso aqui já ficamos esquisitos, né? Já ficamos espantados. Isso parece tão diferente do Jesus pintado, né? Por aí. Parece algo tão chocante, né? Ele diz, não, eu vim dividir. Por que há uma divisão aqui? Porque é o antes e o depois. Antes de Cristo, depois de Cristo. Até o nosso tempo é contado assim, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. É um divisor de águas. Então, quando ele veio, agora não há outro a quem recorrer. Não há outro caminho a não ser Jesus. Então eu não tenho outra escolha a não ser a dele. É porta larga ou porta estreita. É céu ou inferno. E aí isso vai causar problemas. Vai até causar divisão. Quantas não são as pessoas que já experimentaram isso? Se converteram e a família se voltou contra aquela pessoa. Porque ela agora tem um compromisso com Cristo, que é maior do que o compromisso com qualquer família, que é maior do que qualquer compromisso que eu possa assumir. Veja, ele não está dizendo para eu abandonar a minha família, mas ele está falando para mim de prioridade. Prioridade, a Bíblia mostra qual é lá no Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, há um divisor aqui. Ser discípulo inclui, inclusive, esse aspecto de divisão. Ele diz, numa mesma casa pode ficar 3 contra 2, 2 contra 3. Porque é um divisor de águas. Encontrar com Cristo é o tesouro, é a pérola de grande valor, é o tesouro escondido, o campo que eu tenho que vender tudo para ter. Não é algo que vai ser acrescentado à minha vida, mas é algo que vai mudar a minha vida radicalmente. Cristianismo não é algo que eu agrego à minha vida, mas é algo que produz uma mudança na minha vida. E é isso que as pessoas precisam entender, mas infelizmente isso não é muito divulgado hoje em dia, não é? Isso não se fala muito, porque assim como naquela época, isso não dá ibope. Então, veja mais o que diz Jesus no mesmo texto em que a gente estava, Lucas 9, versículo 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo. Olha a pergunta que Jesus faz. O que adianta isso? O que adianta ganhar tudo e perder o principal? O que adianta querer preservar tantas coisas e perder o que é essencial? Então ele coloca aqui, em termos muito claros, que a vida ela não tem sentido se for longe do plano de Deus. Então, se eu preservo a minha vida, mas me afasto dos planos de Deus, na verdade eu estou perdendo a minha vida. Mas se eu me entrego aos planos de Deus, para alguns eu estarei perdendo a minha vida. Mas na verdade eu estou ganhando a única vida que existe, que é essa que o Senhor tem para nos dar. Então veja como as coisas são diferentes no reino de Deus. É uma divisão, é uma decisão de perder para ganhar. Você aparentemente perde,
mas você está ganhando. É como Jesus. Quando Jesus estava na cruz, o que as pessoas pensaram num primeiro momento? Olha lá o derrotado. Perdeu. Olha lá, está lá ensanguentado. Está lá todo prejudicado. Perdeu. Acabou. O que adiantou? Tudo que falou, tudo que fez. Olha só, a cruz teve esse aspecto. Mas a cruz é a marca da vitória, irmãos. Parece derrota, mas é vitória. Assim como no mundo muitas coisas parecem vitória para a gente, mas aos olhos de Deus é derrota. Então, o que nós estamos buscando nessa vida? O que nós estamos realmente querendo? E aqui Jesus deixa isso tudo muito claro. Ele vai ainda completar essa ideia lá em Mateus, voltando agora ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo 20, no versículo 16. Ele diz assim: os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então veja a diferença que faz a prioridade, a diferença que faz o meu alvo na vida e o requisito que Jesus colocou para que a gente possa realmente estar com Ele e ser seu discípulo. Eu posso até ser o último para alguns, mas para Deus eu me torno o primeiro. Quando eu abro mão, eu ganho. Quando eu seguro, eu perco. A Bíblia sempre fala dessa forma, irmãos. Talvez a gente é que não dê a atenção devida a isso. Então, entre outras coisas, o que o Senhor está ensinando é que o discípulo ele tem que saber muito bem quais são as suas prioridades. O discípulo tem que colocar essas coisas em ordem. E aí vamos agora ao texto em Lucas capítulo 14. A partir do versículo 26, presta atenção no que diz esse texto aqui. Lucas 14, do 16, até o 24. Diz assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, dar desculpas. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-me que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: o Senhor feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Desculpas que são dadas, desculpas razoáveis, desculpas que estão baseadas em algo real, mas que não passam de desculpas para esconder a inversão das nossas prioridades. E aqui o Senhor conta essa parábola para nos ensinar que o discípulo precisa saber quais são as suas prioridades, ao invés de ficar dando desculpas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Não queira salvar porque você vai perder, mas se você perder, você vai ganhar. São coisas que Jesus falou e que a gente simplesmente anda por aí ignorando, está simplesmente deixando passar. Então, nós precisamos saber que a vida, ela tem seus problemas, ela tem suas atividades, temos até os prazeres, nada errado com isso, mas a prioridade, qual é? A do discípulo é o reino de Deus. A do homem do mundo, ao seguidor, não, eu sigo enquanto é conveniente. Quando não é conveniente, eu busco outra coisa para fazer. Qual é a prioridade? A questão é apenas esta, e o Senhor está nos lembrando que tudo na nossa vida deve estar sujeito a Cristo. Então, quando ele diz: tome a sua cruz e me siga, a cruz é pesada, a cruz não é leve. Isso quer dizer que eu pego tudo que eu faço, tudo que eu sonho, tudo que eu desejo, todas as coisas, e eu submeto a Cristo.
Eu pego tudo que eu preciso fazer, mas eu coloco debaixo do senhorio de Cristo. Isso é a prioridade. Isso é o que eu devo fazer em primeiro lugar. Se sobrar tempo, mas sobrar tempo eu faço o resto. Mas o primeiro lugar é esse. E essa, queridos, é uma das diferenças, que eu falei aqui de manhã, entre aquele que é apenas um seguidor e aquele que está comprometido. Entre aquele que está envolvido e o que está comprometido. Teve muita gente envolvida no ministério de Jesus. As multidões que receberam bênçãos, que comeram pães e peixes, que receberam alguns milagres, algumas curas, mas poucos estavam comprometidos com ele. Veja o próprio discípulo, os próprios discípulos, os 12. Quando Jesus, na última ceia, no último momento antes da crucificação, ele diz a Pedro, Pedro, você hoje vai me negar 3 vezes. E por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque ele não estava comprometido ainda. Ele estava envolvido com o ministério de Cristo. Mas ele não estava comprometido. Por isso ele teve medo de morrer. Aí ele teve medo de ser morto por causa de declarar que ele conhecia Jesus. Mas aí depois que há uma transformação na vida dele, aí ele se torna comprometido. E aí você vai ver Pedro morrendo crucificado de cabeça para baixo, porque não achava digno de morrer igual Jesus. Aí ele está comprometido. Eu só estou comprometido quando isso envolve a minha vida. Quando isso não envolve a minha vida, eu estou envolvido só. Eu só estou, de alguma forma, inserido, mas não estou verdadeiramente comprometido. A história que eu contei aqui de manhã, do porco e da galinha. Quando você faz ovos com bacon, você gosta de ovos com bacon no café? Uma delícia, né, irmãos? O porco está comprometido, mas a galinha está envolvida. A galinha dá o ovo e vai embora. O porco morre para você comer bacon. Essa é a diferença. A grande diferença é essa. E hoje a gente tem na igreja muita gente que segue Jesus, muita gente que está envolvida com a igreja, mas a gente tem pouca gente comprometida com a igreja. A gente tem muito seguidor de Cristo, a gente tem gente que se envolve nos trabalhos da igreja, mas a gente tem pouca gente que se compromete. Isso é uma realidade, pergunta a qualquer líder de ministério. Qualquer líder de ministério, você chega e pergunta, quantos dos seus envolvidos estão comprometidos? Quantos chegam na hora, quantos não faltam à escala, quanto não transfere a responsabilidade para o outro, quanto cumpre o seu dever, quanto faz mais do que é esperado, porque uma das características que eu falei de manhã aqui, o envolvido, ele faz só o básico. Se pedirem uma coisa a mais, ele já fica bravo. Comprometido, ele faz mais do que é pedido, ele se oferece, ele é proativo. Pergunte a um líder de ministério, vá na Geração Vida e pergunte quantos professores chegam na hora, quantos professores estudam para dar uma lição para as crianças, quantos professores se fazem um compromisso de fato, de estar, que você pode ficar tranquilo, de que não vai faltar, não vai te deixar na mão. Pergunta no louvor quantos músicos, vai perguntando para todos os ministérios, quantos pois estão realmente comprometidos. Envolvidos, irmão, você se envolve com tudo aí. Você se envolve nesse mundo, você se envolve em qualquer coisa. Agora, quando você assume um compromisso, você dá a tua barriga igual o porco para fazer bacon. Aí você dá a sua vida. E o que Jesus disse é que Ele está esperando gente que dá a vida. Não está esperando gente que se envolve. Porque da mesma forma que você se envolve, quando não for mais conveniente para você, você vai embora. Você larga tudo aí. Você está só envolvido. Quando não for mais interessante, quando você não gostar mais da brincadeira, você larga o brinquedo. Esse é o envolvimento. Envolvimento é isso. Enquanto me é conveniente, enquanto é fácil, enquanto eu não tenho muito esforço, enquanto eu não tenho muito sacrifício, está tudo bem. Esse é o meu envolvimento. Mas esse envolvimento não vale de coisa nenhuma. Nem para seguir Jesus, como ele disse aqui. Nem para ir atrás dele isso serve. Se não tomar a cruz, se não segui-lo negando-se a si mesmo,
Não tem nenhum valor. É algo que o tempo vai dizer e vai mostrar que há simplesmente uma inutilidade. O que Paulo diz e que nós precisamos também lembrar, vamos ler aqui Filipenses capítulo 3. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 3, no versículo 13 e 14, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tem um alvo, ele sabe qual é o alvo dele. E para chegar lá, ele deixa tudo para trás. Ele esquece do passado, ele esquece dos traumas, ele esquece dos maus tratos que ele já recebeu, das ingratidões, ele esquece de tudo. E ele prossegue para o alvo. Esse é o nosso alvo, irmãos. Mas isso só faz quem é discípulo, quem está comprometido, quem está dando a banha, irmãos. Porque senão, não faz isso. Primeiro aborrecimento, vai embora. Primeira coisa que acontece que não me agrada, não faço mais. Saí do ministério. Primeira coisinha que não gosto, não faço mais. Que vontade de dar uma bolacha, né, irmãos? Fala a verdade. Pastor tem que ter uma paciência, sabe, irmãos? A gente exercita isso, e senão a gente voava no pescoço. Mas isso acontece. Isso acontece sempre, queridos. Mas a evidência disso é simplesmente a falta do posicionamento. Não é discípulo, é seguidor. Seguidor não tem compromisso. Seguidor hoje segue, amanhã segue outro. Seguidor hoje apoia, amanhã não apoia. Seguidor é assim, você vê como é que é isso na rede social? Quantas vezes você já seguiu alguém e deixou de seguir? Já fez isso? Deixei de seguir, clica lá, pá, acabou. Ah, gostei, segui, pum. Ah, não gostei, falou uma coisa que eu não gostei, pum, não sigo mais. Assim é o seguidor. O discípulo não. O discípulo, ele é comprometido. Ele apanha na cara e continua lá. Estou aqui, soldado. Capitão Nascimento, estou aqui. Não tem para onde ir. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem escolha. Posso não gostar, mas é isso que eu sei que é verdade. Pode não me agradar, mas a verdade é essa. Eu sei que não tem outra. Não quero ser enganado. Então eu estou. Pau para toda a obra. Assim está o que é compromissado, que de verdade é o discípulo de Jesus. Veja, Paulo também vai nos dizer, quero ler contigo em 2 aos Coríntios, capítulo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 até o 10. Ele diz, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, veja só, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja, o caminho que Paulo narra aqui não é muito animador, não é, irmãos? E veja bem, você evangeliza uma pessoa e diz assim, você quer ser cristão? Você vai passar por isso aqui. Você quer ser discípulo de Jesus? Você vai passar por isso aqui. Aí algumas igrejas pensam assim, não, isso não vai dar certo. A gente, se fizer isso, não vai ter nem dinheiro para pagar a conta de luz. Não é o que alguns fazem, né? Não vai dar certo isso aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma maquiada nisso aí, vamos dar uma disfarçada nisso aí,
Vamos dizer só que Jesus é bom, que Ele te ama, que Ele quer o melhor para você, que você é a menina dos olhos dele, que você é maravilhoso. Não basta a gente botar aqui um pastorzinho, né, sentadinho num banquinho, com uma luzinha no fundo, muito escuro, que é sempre bom, né, uma escuridão legal, umas luzes azuis, né, saindo assim, uma fumacinha de vez em quando, e o pastor sorrindo. Isso é maravilhoso. Isso dá certo, irmãos, isso reúne uma multidão. Agora, quando é que esse povo vai saber a verdade? E se quando souber a verdade, será que vai ficar tão decepcionado que vai se sentir enganado? E se não souber a verdade, vai saber naquele dia quando a porta estiver fechada. Como as virgens que bateram e nada foi dito, porque simplesmente Jesus disse: quem são vocês? Eu nunca conheci vocês. Então eu conhecia Jesus, mas que Jesus? O Jesus que o pastorzinho, coach, me apresentou, o Jesus light, que é tão amoroso, tão bonzinho, tão empenhado em satisfazer meus desejos. E eu conheci esse Jesus. Você o conheceu, você o seguiu até, mas ele nunca te conheceu. O verdadeiro nunca conheceu você. E talvez você também nunca tenha sido apresentado a ele. Você foi enganado durante toda a sua vida. E a Bíblia, ela não deixa a gente enganado, irmãos. Ela revela a verdade, porque inclusive ela diz que é a verdade que liberta. Ou seja, o engano aprisiona. A mentira me mantém preso. Mas a verdade me liberta. Então o discípulo, ele é totalmente diferente disso. Vamos ler Lucas capítulo 14, vamos continuar lendo. Vários textos bíblicos que falam da mesma coisa, que normalmente são esquecidos, né? Lucas 14, do 28 em diante, até o verso 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O que Jesus quer dizer com isso? Ele fala do custo que tem para você ser um cristão. Sabia que custa caro, irmãos? Alguém diria: peraí, pastor, mas a Bíblia diz que a salvação é de graça. Sim, a salvação é de graça. Mas ser discípulo tem um preço, irmãos. Ser cristão tem um preço. E esse preço tem que ser calculado. Jesus diz: é melhor sentar para calcular do que começar e depois ser envergonhado. Eu disse de manhã também na mensagem, quantas pessoas hoje estão vivendo na vergonha, porque estiveram na igreja, participaram da igreja, não é? Participaram das atividades, mas hoje estão, sabe Deus aonde? Por quê? Porque não calcularam o preço, não calcularam. De manhã eu usei um exemplo dizendo assim: tem gente, isso aqui na nossa, aqui, aí se eu posso falar porque é aqui, ela saiu da igreja e foi para Macumba, e hoje está na Macumba. Isso era para eu, como pastor, pegar um punhal e me sacrificar. Se eu achasse que a culpa é minha, né? Ainda bem que eu não acho. Eu tenho uma falta de culpa tremenda, irmãos. Eu durmo igual uma pedra, tranquilo, porque eu sei que tudo que eu tinha que falar, eu falei. Eu sei que eu não escondi nada de ninguém. É isso que me deixa tranquilo. Eu não maquiei, eu não enfeitei. Eu sempre falei o que falo há anos aqui, da mesma forma, do mesmo jeito. Quem me conhece há mais tempo sabe. Então, se a pessoa escolheu isso, a vergonha é dela. A vergonha não é minha. A escolha é dela. Ela calculou mal. Ela não fez o que Jesus mandou, sentar e calcular. Calcular o preço de construir. A vida cristã é um projeto, é uma construção, é dia a dia, como disse Jesus: tome a sua cruz. Eu tomei hoje, ótimo, amanhã tem outra. Mas está pesada hoje, ótimo, amanhã tem outra, é dia a dia. Jesus não disse: toma a cruz uma semana, depois o resto da vida é maravilha. Não, ele disse dia a dia, cada dia tem uma cruz. Como Jesus disse para a gente não andar preocupado, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Você lembra disso lá em Mateus 6?
Ou seja, cada dia tem um mal, cada dia tem um problema. É a vida, irmãos. Nem tudo são flores. Às vezes está tudo bem, ótimo, desfrute, viva, faça o que tem que fazer, mas saiba que um dia pode não estar tudo bem. E o dia que não estiver tudo bem, aonde você estará? Você vai deixar de ser o seguidor, porque é isso que acontece. Quando você não é discípulo, não é comprometido, é apenas um seguidor envolvido, quando não está tudo bem, você vai procurar outro lugar. Você é muito crente até o dia que chega o problema. Aí, quando o problema não é resolvido na igreja, qualquer um que me der a solução, eu vou. Qualquer um que me prometer um caminho fácil, eu sigo. Então, isso é o que muita gente tem feito. E o discípulo, ele tem algo que o Senhor deixou para nós, que não permite para o discípulo um desvio no seu caminho. Por isso também digo de manhã e repito agora, eu não acredito em desviados. Desviados é algo que não existe. Ah, pastor, mas eu conheci um homem que ele era diácono, o outro era pastor, ficou 20 anos na igreja, agora está na macumba. Ou o exemplo que eu dei aqui da pessoa que agora, ela não se desviou. Ela nunca foi crente de verdade. Ela nunca foi remida, lavada pelo sangue de Cristo. Nunca teve a conversão genuína. Ela teve uma adaptação na vida. Ela seguiu por algum tempo. Ela se envolveu com os trabalhos. A pessoa, inclusive, da macumba, era envolvida com o trabalho na igreja. Estava num ministério aqui. E agora? Mas nunca foi convertida. O Espírito Santo nunca atuou de fato ali. Nunca convenceu do pecado, da justiça e do juízo, a ponto de promover uma mudança completa e radical naquela vida. Então, queridos, não existe desvio, essa possibilidade não existe para nós. E Jesus vai dizer aqui em Lucas, vamos voltar, mais um versículo, Lucas capítulo 9, aquele mesmo capítulo onde a gente começou, mas agora vamos ao versículo 62. No versículo 62 de Lucas capítulo 9, ele diz, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Põe a mão no arado, não pode nem olhar para trás, que dirá voltar. Se eu não posso nem olhar, como é que eu vou voltar? Voltar para o mundo, voltar para não sei aonde? Não volto. Eu não volto para o lugar de onde eu nunca saí. Entenda isso. Eu não posso voltar para um lugar de onde eu nunca deixei. Eu sempre estive lá. Apenas as circunstâncias revelaram. Como aquela multidão que seguiu Jesus e quando teve que gritar Barrabás, gritou, sem a menor cerimônia. Porque Jesus não é mais interessante, está preso ali, está algemado, está todo ensanguentado. Não, ele não é quem eu pensava. Ele não é aquele que eu imaginava. A minha imagem dele é diferente. Então, queridos, aprenda isso. Ser discípulo é estar comprometido. A nossa fé é algo definitivo. O nosso envolvimento é total. Vende tudo que tem e compra aquele campo. É assim, não tem volta. Quando você vende tudo que tem, você não tem mais para onde voltar. Não é um lugar que você guarda, um porto seguro. Não, o porto seguro é lá agora, onde você foi. É com Cristo. Então não tem mais volta. Não tem mais atalho, não tem mais para onde ir. A imagem é essa, vende tudo que tem. E quando você vende tudo que tem, você não tem mais nada em que se apoiar. Você não tem mais um lugar para onde voltar. Por isso não pode nem olhar para trás. Porque não existe mais para onde voltar. Volto a dizer como Pedro, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Não tem outro caminho, não tem outra opção. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é de fato ser comprometido, não apenas envolvido. O reino de Deus está cheio de gente envolvida. Mas como eu disse a você, com os envolvidos a gente não pode contar. A gente só conta com os comprometidos. Eu, a partir de hoje, depois que eu falei isso em 2 mensagens, toda vez que eu ver um irmão agora, eu vou perguntar, você é um porco ou uma galinha?
Irmão? Toda vez eu vou perguntar, se assusta não, tá? Você é um porco ou uma galinha? A gente tem que decidir isso. Quem nós somos? Eu estou dando o ovo indo embora? Ou eu estou dando a minha banha para queimar? Ou eu estou realmente comprometido com aquilo? Porque é isso que vai fazer diferença no final. É isso que Jesus define, não é uma definição minha. Então eu posso ficar bem tranquilo pregando sobre isso, porque é Jesus que definiu. Não estou inventando, você leu junto comigo os textos. É só acreditar e é só escolher, porque a escolha ainda é livre. Ninguém é obrigado a ser discípulo, ninguém é obrigado a ser comprometido. Você pode continuar sendo envolvido. Assim como também há áreas da vida em que eu não quero me comprometer, eu quero realmente só me envolver. Existem coisas na vida que é bom a gente só se envolver, não se comprometer. Mas no Evangelho, com Jesus, é tudo ou nada. Como ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem meio termo. Não tem como estar em cima do muro. Ou estou comprometido, ou estou só envolvido. Ou sou discípulo, ou sou seguidor. Não tem um meio termo. Eu deixo essa escolha para cada um de nós. Que o Espírito Santo toque no nosso coração, para nos levar aonde Ele quer que a gente venha chegar. Amém? Vamos orar juntos? Pai, eu te agradeço por mais uma vez estarmos na Tua casa, podermos ouvir a Tua palavra, querendo ouvir a voz do Espírito Santo, falando ao nosso coração, corrigindo, Pai, os nossos posicionamentos, o nosso entendimento. Quanta coisa tem para mudar na maneira de pensar, na maneira de agir. Quantas coisas que a gente traz desse mundo, Pai, e que na Tua igreja não tem lugar. No Teu reino as coisas são diferentes. O último é primeiro, o primeiro é último. O que morre vive, o que vive morre. No Teu reino as coisas são totalmente diferentes. Ensina, Pai, ensina a gente a viver de acordo com os princípios do Senhor. Esquecendo muitas vezes as coisas que aprendemos nesse mundo. Como disse o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Avançando para aquelas que estão adiante de nós, prosseguindo para o alvo. Que esse seja o alvo da minha vida, da vida dos meus irmãos, e que a gente possa viver sabendo muito bem o custo disso tudo, para que a gente tenha certeza do chamado do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Abençoa, Pai, o Teu povo, com a Tua palavra, com o entendimento da verdade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.